Como regar plantas durante as férias, dicas para mantê-las vivas. Férias é um momento para fugir e ficar despreocupado, um momento para deixar todo o estresse e caos da vida para trás, fugindo para um lugar de relaxamento e paz. Não deixe que o jardim e a rega se tornem algo com que se preocupar quando você deveria estar relaxando. Use nossas ferramentas e dicas para criar um espaço que irá essencialmente regar a si mesmo, para que você possa aproveitar essa viagem e voltar para casa, para o lindo quintal e as plantas que você cuida com tanto carinho durante toda a temporada. Aprenda tudo o que há para saber sobre como regar as plantas enquanto está longe, para que você possa manter os verdes e as flores desabrochando, não importa por quanto tempo você estiver fora. Sistema de gotejamento lento, lâmpadas de rega, Viking System, sistema de estufa de saco plástico, barreira de cobertura morta. Configure um sistema de rega com um cronômetro eletrônico. Sistema de gotejamento lento. Os sistemas de gotejamento lento podem ser um grande recurso se você tiver recipientes e potes para regar. São fáceis de instalar, muito simples de modificar ou alterar, e, o melhor de tudo, são acessíveis e não requerem instalação profissional. Com um sistema de gotejamento lento, a rega das plantas durante as férias é fácil. O método de gotejamento lento irrigará, como o nome indica, por meio de um gotejamento lento e consistente de umidade que é aplicado nas plantas e flores conforme as raízes precisam. Ao embeber por meio de um gotejamento que umedece o solo exatamente na base da planta, as raízes recebem uma bebida saudável de água, sem que nenhuma umidade seja perdida por evaporação. Os sistemas de gotejamento lento podem ser feitos em casa ou adquiridos como um kit simples na maioria das lojas de ferragens locais. Prós de sistemas de gotejamento lento. Fácil de instalar e instalação profissional não necessária. Simples de modificar conforme os jardins ou plantas mudam e crescem. Não é um grande investimento financeiro. Resultam em perda mínima de nutrientes. Contras dos sistemas de gotejamento lento. Posicionamento cuidadoso necessário. Não coloque muito perto da planta. A garrafa ou sistema precisa ter o tamanho adequado. Potencial de entupimento dos sistemas. Lâmpadas de rega. Os bulbos regadores, também conhecidos como globos que se regam, são geralmente de vidro ou plástico com longos caules ocos que são invertidos no solo perto da base de uma planta. Essas ferramentas úteis regam plantas e flores sem nem mesmo levantar um dedo, além de encher os bulbos e inseri-los. Os globos de rega de plantas são uma maneira rápida e eficiente de regar, mesmo quando você está ausente. Basta encher o bulbo com água e empurrar com cuidado o caule, fundo o suficiente no solo para que o bulbo se estabilize. Conforme o solo seca, ele libera oxigênio para o bulbo, que por sua vez libera uma quantidade precisa de água. Dependendo do tamanho do bulbo usado, alguns globos de rega podem fornecer bastante umidade por várias semanas de cada vez. É a maneira mais fácil de regar plantas em vasos enquanto você se diverte ao sol, ou na neve. Prós de lâmpadas de rega. Muitas opções em termos de estilo, aparência e design. Fácil de usar, pode facilmente criar versões DIY. Simples de instalar. Lâmpadas maiores podem fornecer água por várias semanas. Oferece umidade consistente. Contras de lâmpadas de rega. Melhor para potes ou recipientes maiores. Pode entupir. Lâmpadas maiores podem ser pesadas na parte superior. Os caules podem crescer algas ou mofo se não forem limpos regularmente. O reabastecimento regular da lâmpada é necessário. Pode não ser suficiente em camas externas muito grandes. Viking System. Os sistemas de pavio existem há muito tempo e a técnica é uma forma muito simples e eficaz de regar sem ter que fazer nada, exceto colocar um pavio no solo. Os sistemas de pavio eliminam a necessidade de saber quando regar as plantas, pois o pavio fará isso por você. Basta encher um grande recipiente, copo ou jarra com água e inserir uma ponta de uma corda grossa de algodão na água, tomando cuidado para que a ponta da corda alcance o fundo da vasilha com água. Coloque a outra ponta da corda diretamente no solo, vários centímetros para baixo, para garantir que muita água chegue às raízes da planta. Não perturbe as raízes da planta durante esta etapa. A corda deve ser longa o suficiente para se esticar do fundo da fonte de água até o solo. O varal de algodão, encontrado em lojas de ferragens locais, tem o tamanho e a textura perfeitos. Prós dos sistemas de Viking. Fácil de fazer, faça você mesmo. Pode usar vasos de água bonitos. Simples de recarregar. Os materiais são fáceis de encontrar. Contras dos sistemas de Viking. Importante usar o tipo certo de pavio. O pavio deve ser colocado corretamente no fundo da fonte de irrigação. A ponta do pavio na planta pode ser desalojada. Sistema de estufa de saco plástico.
Os sacos de plástico são muito úteis para criar um pseudo-efeito de estufa para as plantas. Eles são capazes de reter a água quando ela começa a evaporar, deixando-a gotejar de volta ao solo. Para usar esse método, regue bem as plantas e, em seguida, simplesmente coloque-as em um saco plástico grande o suficiente para acomodar toda a planta com espaço ao redor. Tome cuidado para que a bolsa não toque muito nas folhas da planta. Use estacas para levantar o topo do saco o suficiente acima das partes mais altas da planta. Sopre no saco até que se dilua um pouco e amarre-o para lacrá-lo. Enquanto estiver fora, mantenha a planta em uma sala com luz solar indireta. Prós dos sistemas de sacos de plástico. Funciona muito bem para férias mais longas. Fácil de configurar. Conveniente sem necessidade de suprimentos especiais. Contras dos sistemas de sacos de plástico. Se o saco tocar muito nas folhas da planta, pode danificá-las. A luz solar direta pode matar plantas. Pode não obter água adequada se a planta não for adequadamente regada antes do ensacamento. Palha barri. Plantas com cobertura morta perdem 25% menos água do que plantas sem cobertura morta. Incentive as plantas a reter melhor a umidade aplicando uma camada de cobertura morta ao redor do jardim. Cortes de grama, cobertura morta, bolor de folhas e composto funcionarão para sombrear o solo e reter a umidade. Além disso, a cobertura morta pode ajudar a controlar ervas daninhas traquinas e cria uma grande barreira entre o solo e o ar quente do verão. Antes de adicionar cobertura morta, fertilize as plantas para um impulso rápido e regue bem as zonas das raízes. Deixe toda a água de molho antes de adicionar. Coloque uma camada espessa de cobertura morta, especialmente em torno da base de cada planta. Prós das barreiras de mulch. Tem dupla função, também ajuda a prevenir ervas daninhas, Pode usar uma variedade de materiais orgânicos, Mantém o solo fresco, o que muitas raízes gostam, Contras das barreiras de mulch. Ainda tem que regar. Comprar cobertura morta pode ser caro se grandes áreas precisam de cobertura. A cobertura morta repetida anualmente pode resultar em acúmulo de solo. Configure um sistema de rega com um cronômetro eletrônico. Com algumas ferramentas básicas de irrigação e um temporizador programável, é fácil configurar um sistema de irrigação despreocupado. Primeiro, leve uma mangueira flexível e durável como a mangueira Super Duty Flexogen para o jardim. Escolha uma mangueira de boa qualidade que seja capaz de resistir à luz direta do sol e outros elementos externos quando deixada de fora por longos períodos. Encontre a extremidade da mangueira mais próxima das áreas que precisam de água e conecte-a a uma mangueira resistente às intempéries. Ideais para novas plantações, arbustos e canteiros elevados, as mangueiras de imersão gotejam a água direto para as raízes das plantas, garantindo que recebam umidade exatamente onde precisam. Para mudas delicadas, vegetais brotando e jardins de flores silvestres, crave um aspersor elevado no solo. Com um padrão de pulverização circular e 1.200 pés quadrados de cobertura, ele pode regar levemente sem permitir qualquer acúmulo de água. Na extremidade da mangueira mais próxima da fonte de água, conecte um cronômetro. É simples configurar um temporizador para duas áreas de rega diferentes, como uma para o jardim e outra para recipientes. Use um temporizador eletrônico de tomada dupla e defina o temporizador de acordo com o horário de início, duração e frequência apropriados para cada ponto. Esta solução virtualmente infalível pode até ter um recurso de proteção que desliga a água nos dias em que choverá, então não há necessidade de se preocupar com rega excessiva ou inundações. Prós de temporizadores elétricos. Configure e esqueça. Muitos cronômetros têm recursos de atraso de chuva. Fácil de configurar. Nenhuma instalação permanente é necessária. Contras dos temporizadores elétricos. Deve deixar as mangueiras estendidas para a área. Para configurar, pode ser necessário comprar novas mangueiras de imersão e o próprio cronômetro. Temporizadores menos caros podem não ter recursos de desligamento automático que lidarão com problemas de chuva e bateria. Você quer voltar das férias revitalizado, então por que não ter certeza de que seu jardim terá a mesma sensação ao voltar? Com um toque de preparação antecipada, você pode passar férias despreocupadas, livre das preocupações com o bem-estar do seu jardim quando voltar para casa.